Ela foi acusada injustamente, e o que fizeram com ela naquela noite foi simplesmente inacreditável. A chuva caía com fúria sobre as calçadas de Mossoró, como se o céu chorasse junto com ela. Érica, apenas 23 anos, olhos castanhos grandes e úmidos, estava ajoelhada no chão frio da varanda, sendo expulsa da própria casa por gritos e acusações que não eram suas. O pai, José Carlos, homem de expressão endurecida pelo tempo, apontava para a rua com o dedo trêmulo de raiva. Ao lado dele, Roberta, a madrasta venenosa, jogava a mochila da jovem nos degraus como se jogasse lixo. Sai da minha casa, sua aproveitadora! Ela berrava, os olhos tomados de ódio. Eu vi com meus próprios olhos. Você tentou seduzir o Marcelo. Meu irmão. Marcelo, o rapaz de 25 anos que há semanas tentava forçar uma aproximação com Érica, assistia tudo calado, com um sorriso cínico no canto da boca. Ele sabia que era mentira, mas havia se aproveitado de uma tentativa frustrada de beijo para distorcer a verdade. E Roberta, cega pela inveja que sempre sentirá da beleza e da doçura de Érica, acreditou em tudo. Ou fingiu acreditar, apenas para tirá-la do caminho. Pai, eu juro por Deus. Eu nunca fiz isso. Ele que tentou me agarrar. Érica soluçava, a voz falha, as mãos unidas implorando por um fio de compreensão. Mas o pai não a olhou nos olhos. O homem que ela sempre respeitou, amou e temeu, virou o rosto como se ela fosse invisível. Você é uma decepção, Érica. Não quero mais te ver. Sai. Agora. A vizinhança inteira assistia, chocada. Alguns cochichavam, outros apenas olhavam com pena. Uma moça inocente, arrastada para a rua no meio de uma tempestade, como se não fosse nada. Era um espetáculo cruel, profundamente revoltante. Ela desceu os degraus cambaleando, encharcada, o coração em frangalhos. A cada passo, ouvia as palavras ecoarem como punhais: aproveitadora, sedutora barata, vergonha da casa. A água da chuva misturava-se às lágrimas, escorrendo por seu rosto com uma dor inexplicável. O vento cortava a pele e as roupas coladas ao corpo deixavam claro seu estado de abandono. Ao virar a esquina, Érica tropeçou em uma pedra e caiu de joelhos. Ali, no asfalto molhado, sozinha, ela sentiu o peso de um mundo que parecia tê-la rejeitado por completo. E se perguntava: o que eu fiz para merecer isso? A resposta nunca vinha. Só a dor vinha. Uma dor profunda, que arrancava dela o chão e as esperanças. Caminhou sem destino, descalça, sem saber se buscava abrigo ou apenas queria sumir. Quando parou em frente à rodoviária, viu a vitrine de uma lanchonete iluminada. Aproximou-se da porta, mas hesitou. Estava suja, molhada, tremendo. Uma funcionária fez sinal para que ela não entrasse. Aqui não é lugar para mendigo. Circula. As palavras doeram mais que as da própria família. Quando se virou, ofegante, ouviu o barulho de um carro freando bruscamente. Um automóvel preto, reluzente, quase a atropelara. Do veículo saiu um homem alto, de terno escuro impecável, feições sérias e olhos indecifráveis. Ele a observou com uma expressão entre o espanto e a curiosidade. Você está bem? A voz dele era grave, firme. Ela não conseguiu responder. Apenas chorou. O homem deu um passo à frente, depois outro. E pela primeira vez naquela noite injusta, alguém a olhava com humanidade. O nome dele era Pablo Montenegro. E aquele instante inesperado seria o começo de algo transformador. Ela não sabia quem ele era, mas aquele encontro improvável se tornaria o capítulo mais comovente de sua vida. Pablo Montenegro fitava aquela jovem com uma expressão que misturava incredulidade e desconcerto.
Não era apenas o estado deplorável em que ela se encontrava, molhada, ferida, trêmula, mas a expressão profundamente sofrida que carregava nos olhos. Havia algo nela que quebrava as defesas dele, algo que o obrigava a sentir. E Pablo detestava sentir. Você vai congelar aí. Entra no carro. Ele disse, seco, mas com um tom quase protetor. Érica hesitou. Olhou para os próprios pés descalços e para o rosto daquele homem desconhecido. Mas seus joelhos tremiam e seu corpo já não suportava o frio. Silenciosamente, entrou. O carro era quente, silencioso, acolhedor. Um contraste tão chocante com o que ela vivia há menos de uma hora que parecia até mentira. Pablo dirigiu até uma lanchonete mais afastada da rodoviária. Pediu 2 cafés e um lanche reforçado. Sentaram-se à mesa, um de frente para o outro, sob olhares discretos dos funcionários que o reconheciam. Aquele era o Pablo Montenegro, o empresário milionário dono de vários empreendimentos em Mossoró e outras cidades do Nordeste. Érica abaixava o olhar, sem coragem de encará-lo. Seus dedos tremiam ao segurar a xícara. Pablo, acostumado a mulheres maquiadas e manipuladoras, observava surpreso aquela jovem simples, real, sem defesas. Quer me contar o que aconteceu? Perguntou com um tom brando, incomum em sua voz. Ela respirou fundo, mordeu o lábio inferior e começou a falar. Contou sobre o pai, a madrasta Roberta, o meio-irmão Marcelo. Contou da mentira, da injustiça, da humilhação pública. Suas palavras eram pausadas, mas profundas, como se cada uma carregasse toneladas de dor. Pablo ouvia em silêncio, os olhos fixos nela. Eu só queria ser ouvida, ela murmurou, com a voz embargada. Foi nesse instante que algo surpreendente aconteceu. Pablo sentiu empatia. Pela primeira vez em muito tempo, enxergava alguém que não queria nada dele. Apenas ser tratada como gente. Aquilo o desconcertou. Depois do lanche, ele a levou até um pequeno hotel que pertencia ao seu grupo. Pediu que preparassem um quarto limpo e deixassem roupas e toalhas. A recepcionista arregalou os olhos, mas obedeceu sem questionar. Antes de deixá-la, ele a encarou mais uma vez. Amanhã, às 8, estarei aqui. Quero conversar com você de novo. Descanse. Ela sentiu, ainda em choque com tudo aquilo. Mal sabia quem ele era. Só sabia que depois de uma noite injusta e cruel, alguém lhe estendera a mão sem pedir nada em troca. Na manhã seguinte, quando Pablo chegou, Érica já o esperava na recepção. Usava roupas simples, mais limpas, e tinha um ar mais sereno, apesar do olhar ainda triste. Ele a levou até uma cafeteria discreta no centro da cidade. Ali, entre um gole de café e silêncios intensos, Pablo finalmente falou algo inesperado. Eu tenho uma proposta para você, Érica. Ela arregalou os olhos. Uma proposta de casamento. O mundo pareceu parar. Ela achou que ouvirá errado. Mas os olhos dele estavam sérios, fixos nos dela. Você quer casar comigo? Sim. Não é um conto de fadas. Mas é uma chance. E eu acho que você é a única pessoa em quem eu posso confiar. O silêncio que seguiu foi inacreditável. O que parecia um convite surreal se revelou um pedido tão profundo que até o silêncio parecia carregar um grito de dor. Érica ficou imóvel, com os olhos arregalados e os dedos entrelaçados no colo. A palavra casamento ainda pairava no ar como um eco inesquecível. Não conseguia entender como um homem como ele, elegante, distante e rico, queria algo tão íntimo, com ela, uma jovem rejeitada, expulsa de casa sem nada no mundo além da própria dignidade. Você mal me conhece, ela sussurrou, sentindo o coração acelerar.
E talvez por isso eu confie em você, ele respondeu com franqueza brutal. Não preciso de amor, nem de um teatro. Preciso de alguém que ande ao meu lado e não me traia. Eu te observo desde ontem. Vi verdade nos seus olhos. As palavras dele eram firmes, mas havia um traço de dor escondido. Uma dor que Erika ainda não compreendia, mas que transbordava na voz contida de Pablo. O silêncio entre os dois era pesado, como se os fantasmas dele estivessem sentados à mesa. E se eu recusar? Ela perguntou, ainda sem saber se era uma armadilha. Eu te deixo livre. Mas não posso negar, algo me diz que você é a única pessoa capaz de caminhar comigo sem máscaras. Era inacreditável. Um homem como aquele, cercado de poder, estava se abrindo com tanta vulnerabilidade. O mais encantador disso tudo? Erika não sentia medo. Pela primeira vez, depois de tantas humilhações, sentia que alguém via quem ela realmente era. Na manhã seguinte, os dois foram ao cartório. Sem anel, sem buquê, sem testemunhas além de um assessor silencioso chamado Carlos Henrique, que parecia tão intrigado quanto ela. O casamento foi oficializado com poucas palavras e uma assinatura. Pablo a observava com uma atenção quase fria, mas seus olhos denunciavam um turbilhão. A notícia logo se espalhou entre os funcionários da fazenda Montenegro, onde Pablo morava. A mais chocada foi a governanta Dona Célia, uma mulher rígida de 60 anos, que cuidava da propriedade desde que Pablo perdera os pais. Ela a recebeu com um olhar cortante. Seja bem-vinda. Espero que saiba onde está pisando. Disse, seca, enquanto guiava Erika até o quarto. O quarto era grande, com móveis de madeira escura e uma cama de casal impecavelmente arrumada. Mas Pablo não dormia ali. O casamento era apenas um acordo, e ela compreendia isso. Mesmo assim, sentia uma pontada no peito. Algo profundamente solitário pesava sobre aquela mansão. Nos dias seguintes, Erika se dedicou a conhecer o lugar, respeitar os empregados, ajudar discretamente nos pequenos detalhes da rotina. Aos poucos, conquistava olhares de admiração, e em silêncio, tocava o coração de quem antes a julgava. Pablo observava de longe, como quem não queria se envolver, mas não conseguia deixar de se encantar. Certa tarde, ao entrar no escritório para levar um chá, ela ouviu Pablo ao telefone. Não, doutor, eu não falei nada sobre isso com ela. Não quero que ela saiba agora. Filhos não fazem parte do plano, entendeu? Erika recuou sem fazer barulho, com o coração disparado. Aquilo soou estranhamente cruel. Afinal, ele nunca mencionara filhos. Nunca mencionara nada pessoal, na verdade. Mas por que o segredo? Por que o tom pesado, quase melancólico? Ela desceu as escadas em silêncio, com o coração apertado. Um pressentimento chocante se alojava em seu peito. Algo estava escondido por trás daquele casamento. E ela estava prestes a descobrir. Ela acreditava estar começando uma nova vida, mas a verdade que encontrou naquele cofre foi tão chocante que mudou tudo para sempre. A noite chegou silenciosa na fazenda Montenegro. O vento sussurrava entre as janelas antigas, e Erika não conseguia dormir. As palavras que ouvirá pela manhã, aquelas sobre filhos, continuavam martelando em sua mente. Por que Pablo não queria que ela soubesse? O que havia de tão grave nisso? Era apenas um contrato, mas por que aquilo doía tanto? Movida por uma angústia que não sabia explicar, ela se levantou. Caminhou pela casa às escuras até o escritório. A porta estava encostada. A lareira ainda acesa lançava sombras dançantes pelas paredes. Em cima da mesa, havia um molho de chaves, e ao lado, o cofre embutido na parede, entre livros e pastas.
Estava entreaberto. Ela hesitou. Mas algo dentro dela, talvez a necessidade desesperada de entender quem era o homem com quem se casara, a fez se aproximar. Com mãos trêmulas, puxou a porta do cofre. O que viu ali transformaria tudo. Papeladas, contratos e pastas médicas. O nome Pablo Montenegro estampado nos envelopes. Ela folheou com cuidado, os olhos correndo por palavras técnicas até que algo lhe saltou aos olhos: azoospermia obstrutiva, infertilidade permanente causada por acidente traumático. O ar lhe faltou. Era verdade. Pablo não podia ter filhos. Não queria que ela soubesse. E ainda assim a havia pedido em casamento. Um casamento sem herdeiros, sem planos, sem futuro. A dor foi profunda. Como se algo dentro dela fosse arrancado com brutalidade. Ela desceu as escadas e correu para o jardim, precisando respirar. Lá fora, a lua parecia zombar de sua ingenuidade. Estava casada com um homem que jamais lhe daria uma família. Mas pior, ele escondia isso como se fosse uma vergonha. Como se ela não fosse digna da verdade. Horas depois, Pablo a encontrou sentada em um banco, os olhos inchados. Ela não gritou. Apenas o olhou com tristeza. Por que você mentiu para mim? Sua voz era baixa, partida. Ele parou, imóvel. Você entrou no meu cofre? Você me escondeu a coisa mais importante da sua vida. Eu precisava saber. Pablo suspirou fundo. Seus olhos, sempre frios, estavam turvos. E pela primeira vez, ele se sentou ao lado dela sem máscara, sem armadura. Quando eu tinha 27 anos, sofri um acidente a cavalo. Fui operado às pressas. Tentei tratamentos, fui enganado por médicos, por clínicas. No fim, só me restou a verdade. Eu não podia mais ter filhos. E a mulher que eu amava, me deixou por isso. Ela me chamou de homem incompleto. Disse que um homem estéril não é homem. Érica sentiu um nó na garganta. Era comovente ouvi-lo quebrado daquela forma. E desde então, você decidiu que nenhuma mulher merecia saber? Eu decidi que não merecia amar de novo. Até você aparecer. Até sua dor me mostrar que talvez a vida ainda pudesse ser diferente. Mas eu tive medo. Medo de você me deixar como a Renata me deixou. Medo de ser rejeitado mais uma vez. Érica não sabia o que dizer. Parte dela queria abraçá-lo, outra queria fugir. Era inacreditável como aquele homem que parecia tão forte era, na verdade, feito de cicatrizes invisíveis. E como se não bastasse, uma nova ameaça surgia. Na varanda da fazenda, oculto pela escuridão, Marcelo observava tudo de longe, com um sorriso sombrio no rosto. Ela achava que o passado tinha ficado para trás, mas a mentira mais cruel ainda estava por vir, e vinda de quem ela mais temia. Naquela madrugada silenciosa, enquanto Érica e Pablo partilhavam uma dor antiga sob o luar, Marcelo, escondido entre as sombras da varanda da fazenda, escutava tudo. Seus olhos brilhavam com perversidade. Sabia exatamente o que fazer com aquela informação. Na manhã seguinte, Érica acordou com uma leve dor de cabeça, mas algo dentro dela estava diferente. Ainda que a verdade fosse dolorosa, Pablo se mostrará humano, vulnerável, e isso a tocava mais do que qualquer riqueza. Talvez, pela primeira vez, ela estivesse apaixonada. Por inteiro. Por quem ele era, e não pelo que podia lhe dar. Mas a paz durou pouco. Enquanto arrumava flores no jardim, Dona Célia se aproximou com um semblante fechado. Podemos conversar, senhora Érica? Ela assentiu. Ontem à noite, o irmão da senhora Roberta esteve aqui. Disse que veio procurá-la.
e me contou algo perturbador. O coração de Érica disparou. O que ele disse? Que você se aproximou do seu marido por interesse. Que já sabia da condição dele e planejou tudo com sua madrasta para arrancar dinheiro da família Montenegro. A acusação caiu como uma lâmina. Era tão absurda, tão suja, que ela ficou sem reação por um instante. Isso é mentira, Dona Célia. Eu fui expulsa de casa. Ele tentou me beijar à força. Roberta sempre me odiou. Então por que não contou tudo ao seu marido desde o início? Retrucou a governanta, rígida. Ele precisava saber. Érica sentiu o chão sumir. Marcelo estava jogando sujo, e a mentira se espalhava rápido. Correu até Pablo, que estava reunido com investidores no escritório. Entrou sem anunciar, os olhos marejados. Precisamos conversar. É urgente. Ele dispensou os homens com um gesto e fechou a porta. O que aconteceu? Marcelo esteve aqui. Disse a Dona Célia que eu me aproximei de você por interesse. Que eu já sabia de tudo. Pablo não respondeu de imediato. Seus olhos escureceram. Caminhou até a janela. O silêncio foi sufocante. E você acha que eu devo acreditar em quem? Perguntou, finalmente, com a voz fria. Em mim. Ela gritou, num desespero que misturava dor e frustração. Pablo, você me viu. Eu cheguei até você com nada. Eu te dei a verdade quando todos me viraram as costas. E por que nunca me contou tudo sobre seu passado? Sobre Marcelo? Porque eu estava com medo. Porque eu só queria paz. Os olhos dele estavam turvos. Ele se aproximou, o rosto perto do dela, a respiração tensa. Você mexeu comigo, Érica. Isso é o que me enfraquece. Porque eu nunca planejei sentir nada. Ela tocou seu rosto com delicadeza. Então para de fugir. Mas antes que qualquer aproximação acontecesse, um grito ecoou na entrada da casa. Érica. Vamos embora. Ele só tá usando você. Era Marcelo. Ele invadiu o hall como um animal descontrolado. Agarrou Érica pelo braço e a puxou para fora. Um carro o esperava. Ela se debatia, gritava, e foi nesse momento que Pablo surgiu como um raio, os olhos em chamas. Larga ela, seu desgraçado. A luta foi feia. Socos, empurrões, gritos. Marcelo tentou fugir com ela, mas Pablo a arrancou dos braços dele. A jovem estava desfalecida, parcialmente desacordada por causa da força com que fora puxada. Ele a carregou no colo, o rosto suado e desesperado, e subiu as escadas correndo. Alguém chame um médico. Agora. Naquela noite, o silêncio voltou a reinar, mas com um peso devastador. Pablo ficou ao lado da cama, sem soltar sua mão. E quando ela finalmente abriu os olhos, ele murmurou, com a voz quebrada. Eu quase te perdi, e não sei o que faria se isso acontecesse. Ela podia fugir e se proteger, ou ficar e arriscar tudo por um amor que ainda sangrava de incertezas. A claridade da manhã entrava timidamente pelas frestas da janela, mas Érica permanecia imóvel na cama, olhando para o teto, o braço ainda dolorido pela violência com que Marcelo a puxara. Ao seu lado, Pablo dormia sentado na poltrona, exausto, a mão ainda entrelaçada à dela, como se tivesse medo que ela desaparecesse. O olhar dele, quando abriu os olhos e viu que ela o observava, foi inesquecível. Não havia arrogância, nem distância. Só alívio. E culpa. Eu falhei com você, disse ele, com a voz rouca. Eu deixei que duvidassem de você. Duvidei eu mesmo, por medo. Érica desviou o olhar.
Havia tanta coisa dentro dela, raiva, cansaço, confusão. O que sentia por Pablo era real. Mas doía. A verdade, a mentira, o ataque de Marcelo, a mágoa que ainda estava viva dentro dela, tudo isso a deixava em pedaços. Eu preciso de tempo, murmurou. Preciso pensar. Ele apenas assentiu, com os olhos baixos. Horas depois, Érica arrumava uma pequena mala, decidida a se afastar por um tempo. Não fugindo, mas se reencontrando. Pablo não tentou impedi-la. Apenas ficou parado na porta, o olhar perdido. Vai para onde? Para um lugar onde eu possa respirar. Refletir. E me curar. Ela foi até a casa de Dona Almerinda, uma senhora de fé forte que conhecera em um culto simples meses antes. A mulher a recebeu com braços abertos e coração acolhedor. Aqui você tem abrigo, filha. E silêncio para ouvir o que Deus quer te dizer. Nos dias que se seguiram, Érica ajudou nas tarefas da casa, leu livros esquecidos, orou de madrugada. Era como se estivesse costurando os retalhos de sua alma. Chorava às vezes, sorria em outras. Mas o que mais a fazia pensar era a ausência de Pablo. Até que em uma noite chuvosa, ouviu uma voz no rádio local. A apresentadora anunciava uma mensagem especial enviada por um ouvinte que não quis se identificar. Mas Érica reconheceu aquela voz na primeira sílaba. Se eu pudesse voltar no tempo, teria contado tudo no primeiro olhar. Mas eu não sabia que você ia se tornar o centro do meu mundo. Eu não sei escrever cartas bonitas, nem declarar amor como nos filmes. Só sei que quando você foi embora, levou com você tudo o que ainda havia de bom em mim. Ela caiu de joelhos no chão, as mãos tapando o rosto. Era comovente. E real. No dia seguinte, Jonas, o caseiro fiel da fazenda, apareceu na casa de Almerinda. Trazia uma carta. Disse que era urgente. Marcelo foi preso ontem. Tentava sair da cidade com documentos falsos. Confessou que mentiu sobre você, que planejou te levar para chantagear Pablo. Está tudo gravado. As palavras queimavam. A verdade, enfim, aparecia, mas também deixava cicatrizes. E agora? Dona Almerinda se aproximou e segurou suas mãos com firmeza. O amor, minha filha, é uma escolha. Você pode ir embora e viver com segurança, ou pode voltar e viver com coragem. No mesmo dia, Érica tomou um ônibus de volta à fazenda. Quando desceu na entrada, o céu estava tingido de um laranja arrebatador. Ela atravessou o portão sem pressa, o coração disparado. E viu Pablo, ajoelhado diante da pequena capela de sua mãe, com o rosto banhado em lágrimas. Ele não percebeu sua presença. Estava sozinho com sua dor, orando baixinho. Me perdoa, se eu não sou o homem que ela merece. Foi então que ela se aproximou, com passos leves, e sussurrou. Mas você é. Porque teve coragem de amar, mesmo sem saber como. O que era apenas um contrato virou amor. E o que parecia impossível, Deus transformou em milagre. Os olhos de Pablo se ergueram lentamente quando ouviu a voz de Érica. Era como se o tempo tivesse congelado. Nenhuma palavra saiu de seus lábios. Apenas lágrimas escorreram, sem permissão, como se sua alma estivesse se rendendo à única verdade que nunca ousou acreditar: ele era digno de ser amado. Érica se aproximou e ajoelhou-se à sua frente. Tocou seu rosto com as mãos trêmulas e sorriu. Um sorriso inspirador, de alguém que tinha escolhido ficar, mesmo podendo partir. Eu escolhi você, Pablo. Mesmo com os erros. Mesmo com a dor. Porque amar é isso, é ficar, quando o mundo inteiro mandaria ir embora.
Ele a abraçou com tanta força que parecia que se soltasse, ela desapareceria. Ficaram ali, entre as flores e o pôr do sol, apenas os dois, como se o universo inteiro se curvasse diante daquele amor inesperado, construído sobre ruínas e esperança. Dias depois, a fazenda foi tomada por preparativos. Não mais um contrato. Agora seria um casamento de verdade, com música, votos sinceros, convidados emocionados. Érica usava um vestido simples, mas deslumbrante, bordado à mão por Dona Almerinda. Pablo a esperava no altar com um terno cinza claro, os olhos marejados. Quando ela entrou, os funcionários choraram. Jonas, Dona Célia, até Carlos Henrique, que nunca sorria, limpava os olhos escondido. No altar, Pablo tomou suas mãos e falou, com a voz embargada: "Você é um milagre que eu nunca pedi, mas que Deus me deu mesmo assim." Érica respondeu com um brilho nos olhos: "E você é a resposta que eu não sabia que buscava." Foram palavras profundas, que ecoaram nos corações de todos ali. Meses se passaram. O amor entre eles floresceu como a lavanda nos campos da fazenda. Érica passou a liderar projetos sociais com Pablo, oferecendo abrigo e educação para jovens expulsas de casa, como ela fora um dia. A dor dela virou força. A história deles virou propósito. Mas o destino ainda reservava algo surpreendente. Numa manhã de domingo, Érica sentiu náuseas estranhas. Pensou que fosse cansaço, ansiedade. Mas os dias passaram, e o atraso veio. Resolveu fazer um teste, sozinha, sem contar nada a Pablo. Quando viu as 2 linhas vermelhas, caiu sentada no chão do banheiro, as mãos no ventre, em choque. Não pode ser, é impossível. Mas era. Um novo exame, exames de sangue, ultrassonografias, todos confirmavam, ela estava grávida. Os médicos estavam atônitos. Pablo, teoricamente, não podia gerar filhos. A medicina dizia que era impossível. Mas a vida dizia outra coisa. Naquela noite, ela contou a ele, segurando suas mãos com firmeza: "Pablo, você vai ser pai." O mundo dele desabou. Ele chorou como uma criança. Soluçava, ajoelhado, beijando sua barriga, murmurando entre lágrimas: "Obrigado, obrigado por não ter desistido de mim. Foi um milagre. Um milagre de amor." Meses depois, nasceu Ana Clara, uma bebê saudável com olhos castanhos iguais aos da mãe e o semblante sereno do pai. No fim da tarde, os 3 estavam no campo da fazenda, sob o mesmo pôr do sol que testemunhou tantas dores, agora abençoando uma nova geração. E naquela paisagem inesquecível de Mossoró, onde tudo havia começado, Érica sussurrou ao ouvido da filha: "Um dia, você vai ouvir toda essa história, e vai entender que o amor, quando é verdadeiro, pode até desafiar o impossível." Espero que tenha gostado da história de hoje. Se você gostou, inscreva-se no canal para não perder mais histórias como essa, deixe seu like e comente abaixo o que achou da história, e vou deixar mais uma história emocionante na tela final para você assistir. Até o próximo vídeo.